Abra sua Bíblia em Romanos 12, dos versos 1 a 13. Romanos 12, 1 a 13. Eu tenho usado a versão NVI. Se você estiver com outra, tudo bem, tranquilo. Romanos 12, 1 a 3. Temos falado sobre renovação da mente. E o texto básico é exatamente esse. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Comentaristas têm dito que a carta de Paulo aos Romanos é o Evangelho do Cristo ressurreto. E é verdade. Aquilo que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João falam no seu aspecto objetivo, Paulo fala no sentido subjetivo, ou seja, as implicações decorrentes da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo escreve esta carta à comunidade cristã que vivia em Roma. Nós não conhecemos a origem desta comunidade, porque se perde na história, uma vez que possivelmente a igreja em Roma tenha surgido de cristãos que estavam em Pentecostes, procedentes de Roma, e que após o Pentecoste, retornando a Roma, estabelecem uma comunidade. Quando Paulo escreve esta carta, provavelmente entre os anos 56 ou 57 da era cristã, Paulo não havia ido ainda à comunidade de Roma. Paulo não os conhecia pessoalmente, porém já ouvia falar a respeito desta comunidade cristã nessa imensa cidade. Ser cristão em Roma era um desafio monumental. Era, por assim dizer, mais difícil que ser cristão em Jerusalém, Éfeso, Antioquia ou qualquer outro lugar, porque Roma era uma cidade cosmopolita. Roma, na ocasião em que Paulo escreve esta carta, tem uma população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Desses 1,5 milhão de habitantes, 800 mil eram escravos. Era uma cidade em plena ebulição. Governava Roma nesta ocasião Nero, que seu governo nem chamado de governo é. Os historiadores dizem, durante o desgoverno de Nero, Roma passou por essas situações. Roma foi fundada em 753 a.C. E os primórdios da cidade se perdem nos mitos, nas histórias que se conta a respeito de Roma. O fato é que por 500 anos Roma foi se estabelecendo como uma cidade importante na Península Itálica. E por volta do ano 200 a.C., eles então tiveram um período de guerras contra os cartagineses. E foi exatamente nesse período em que Roma começou a assumir uma posição de importância, não somente na Península Itálica, mas em toda a região conhecida hoje como Europa e o norte da África. Com a queda do Império Grego, Roma surgiu então como absoluta candidata a se tornar a cidade mais importante do mundo de então. Os romanos eram extremamente práticos. Eles não gostavam muito de teorias. Os gregos eram mais teóricos. Então os romanos se preocuparam com aquilo que funciona. E para eles o que funciona é estradas boas para promover locomoção,
exército bem equipado, uma organização política eficaz e rápida, que faz as coisas acontecerem imediatamente, um sistema de escoamento, de produção, uma navegação excelente, policiar os rios e também os mares. Consequentemente, Roma, nessa sua praticidade, ela foi estendendo seus domínios de maneira que, nos dias de Jesus, o Império Romano se estendia desde as terras que hoje conhecemos como Inglaterra, passando por toda a região onde hoje é a França, chegando até o norte, até o sul, de que hoje conhecemos como Alemanha, e descendo então, conquistando toda a região da Ásia, estendendo-se até a Pérsia, alcançando também a Judéia, o Egito, se tornou o mais extenso império conhecido até hoje. O domínio do Império Romano era impressionante. E eles tinham uma força bélica temida, de maneira que as nações estavam em paz, porque a ameaça romana era constante e extremamente eficaz. Roma se valeu da cultura grega e se beneficiou grandemente dela, de maneira que em Roma havia evidentemente uma grande parte da população analfabeta, porém havia uma elite pensante, havia excelentes escritores, historiadores, pessoas que contribuíam para o desenvolvimento cultural, não somente da cidade, mas também de todo o império. Roma tinha uma sociedade baseada em como se fosse castas. No entanto, havia aqueles que tinham acesso ao poder e estes tinham de alguma maneira uma condição social melhor. Haviam aqueles que estavam ligados às práticas religiosas e tinham, por assim dizer, uma proteção do Estado, como os sacerdotes do culto pagão. E havia os comerciantes, que tinham grande oportunidade de enriquecer-se devido ao movimento constante de mercadorias em Roma. Havia senhores de escravos e havia evidentemente muitos escravos, mas havia muita gente na pobreza, muita gente na miséria, muita gente que vivia daquilo que sobrava, daquilo que encontrava nos porões, nos lixos de Roma, nas periferias de Roma. Havia muita violência, como também muita prostituição. A cidade de Roma era uma cidade marcada por constantes festas. Havia muitas festas naquela cidade, e algumas atividades de festas envolviam violência, como os gladiadores no Coliseu. E quando havia algum problema de perturbação social, o imperador era incentivado a promover uma carnificina no Coliseu e a distribuir pão, de maneira que as pessoas fossem acalmadas. Aí então a expressão pão e circo, como foi veiculado e estabelecido como os meios para pacificar a turba, pacificar o povo que estivesse por alguma razão movimentando-se, causando alguma perturbação. A religião romana era religião pagã. E como pagãos, eles herdaram os deuses dos seus antepassados, que eram invariavelmente ligados aos fenômenos da natureza. Então, haviam deuses responsáveis pela caça, Deus responsável pela reprodução, Deus responsável pela chuva, Deus responsável pelas colheitas e assim por diante. E quando veio a cultura grega com o seu panteão, eles fizeram simplesmente uma mudança dos nomes, mas os deuses eram os mesmos, de maneira que Zeus era Júpiter, Ares era Marte, Afrodite era Vênus, e assim por diante. Os deuses só trocavam de nome, mas eram a mesma característica. E eles cultuavam esses deuses da mesma forma como os gregos cultuavam, por meio de sacrifícios. E havia o sacerdote, o sumo sacerdote, que era o responsável então pela condução do culto pagão em toda Roma. Havia muitos templos pagãos dedicados às mais variadas entidades, aos mais variados deuses do panteão greco-romano. Em muitos lugares havia muita promiscuidade, como por exemplo nos banhos públicos. Haviam lugares destinados a banhos públicos. As pessoas iam lá e tomavam banho, invariavelmente homens. E neste lugar havia muita prática da homossexualidade.
E havia lugares onde também havia prostituição, tanto feminina como também masculina, e havia a prática também das relações lésbicas. Era uma modalidade muito conhecida e bastante divulgada e difundida naquela cultura romana. Os romanos viviam de uma maneira livre, no sentido em que eles achavam que o que eles quisessem fazer, eles deveriam fazer, porque segundo eles eram superiores a todos os demais povos que haviam vivido antes dele ou viviam nos dias deles. Ser cristão numa comunidade assim era realmente um grande desafio. E Paulo elogia os irmãos de Roma dizendo: olha, parabéns, vocês são um exemplo para as demais igrejas, porque vocês conseguem ser cristãos em meio a uma sociedade corrompida. Em meio a uma sociedade onde há muita injustiça, muita desonestidade, muita maldade, muita sensualidade, onde as pessoas valiam pouco ou absolutamente nada, onde a violência era uma coisa comum do dia a dia. Havia muitas mortes inexplicadas, pessoas que eram assassinadas, seus corpos eram simplesmente descartados e a vida continuava. Havia morticídio infantil. Às vezes os pais não queriam os filhos, simplesmente os matavam, jogavam nos valados e o Estado não se importava com isso. Os escravos, eles eram posses de seus senhores. Se seus senhores quisessem matá-los, matava. Se quisessem possuí-los sexualmente, possuíam. Faziam com eles o que eles bem desejassem. E o Estado absolutamente não intervia em nenhuma dessas circunstâncias. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos para o capítulo 1 e nós descobrimos que Paulo faz uma introdução longa para dizer aos irmãos as razões pelas quais ainda não pôde visitá-los. Mas quando chega no verso 16, ele diz assim: irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Tendo falado sobre a justiça de Deus, de repente, abruptamente, no verso 18, Paulo começa dizendo: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Dos versos 18 ao verso 32, Paulo nos dá uma visão panorâmica da sociedade romana. E essa visão é assustadora. Quando você começa a ler, você é levado, pela leitura que você faz, a pensar: puxa, Paulo está preocupado com a questão da imoralidade sexual. Mas lê direito o texto, você vai descobrir que Paulo está dizendo que a imoralidade sexual é decorrente, é consequência de outras tantas perversões que havia naquela sociedade. A sociedade romana, ela era promíscua, mas Paulo diz, ela chegou a esse estado porque Deus a entregou a esse estado. Mas antes de Deus entregá-la a este estado, eles têm cometido outros tantos tipos de pecados que ofendem o caráter santo de Deus. Olhando esse texto, nós podemos identificar ali pelo menos 15 questões. Paulo menciona, por exemplo, a idolatria. Eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificam a Deus como Deus, mas transformam Deus em imagens de homens, répteis, quadrúpedes e assim por diante. Injustiça. Havia muita injustiça em Roma. As pessoas não estavam nem aí com o direito alheio. Havia sim os estabelecimentos das leis, mas as pessoas atropelavam isso. Havia muita ganância. Roma era um lugar onde as pessoas podiam se enriquecer, mas muitas vezes enriquecendo-se com a pobreza alheia, com a exploração do serviço, a exploração às vezes da própria pessoa do outro por suas próprias ganâncias. Inveja, homicídios,
rivalidades, estelionato. Paulo diz assim, desonestos. Essa lista está logo no finalzinho, quando você vai terminando a leitura do capítulo 2, ele diz que essas pessoas, dos versos 28 a 32, são injustas, desonestas, caluniadoras, arrogantes, praticantes da maldade, desobedientes à pais, não somente desobedecem, mas desprezam os pais, insensatos, desonestos, impenitentes, implacáveis e conivente com os pecados alheios. Este é o quadro que Paulo pinta da realidade da sociedade romana. Se nós pudéssemos pensar que quadro retrataria isso, nós diríamos o grito. O grito seria o quadro que mais retrata essa sociedade decadente, a sociedade romana nos dias de Paulo. Mas não havia somente esse pessoal pervertido, destituído de bom senso e sensibilidade cívica. Havia em Roma um grupo seleto de pessoas que eram os cultos, os estudiosos, aqueles que conheciam o pensamento dos filósofos, aqueles que conheciam as culturas e sabiam dos valores. Paulo se preocupa com esses no capítulo 2. Quando Paulo começa o capítulo 2, os versos 1 a 16, Paulo está falando especificamente para esta classe mais evoluída, mais instruída, mais culta. E ele fala, olha, vocês conhecem o que é certo e errado. Vocês sabem o que é justo e o que é injusto. O ensinamento de vocês é correto. Mas Paulo diz, o que vocês ensinam não é o que vocês fazem. Porque mesmo essa classe mais elitizada, elas também tinham os seus lugares reservados para onde elas se dirigiam nos finais de semana, às vezes em ocasiões que eles achavam por bem, para se prostituir, para se entregar a orgias terríveis. A cidade de Pompeia era um prostíbulo de Roma, aquela que foi destruída pelo Vesúvio. E os poderosos iam para lá. E muitos dos que iam para lá eram os instrutores morais da sociedade romana. Diante do público pareciam pessoas corretas. Mas Paulo sabe muito bem que é só fachada, é mentira, é saber, porém não fazer. E Paulo os desmascara dizendo, vocês sabem e por isso vocês são indesculpáveis diante de Deus. Mas tinha um outro grupo, versos 17, capítulo 2, até 3:20, e este Paulo não deixa de lado, são os judeus. Na comunidade romana havia muitos judeus, uma presença considerável de uma comunidade judaica em Roma. Os judeus tinham sido dispersos, tempos passados eles foram parar em Roma, e havia ali uma comunidade forte, muitos haviam se convertido. E Paulo diz que estes, conhecedores da lei de Moisés, se diziam guias de cegos, mestres de crianças, mas eles mesmos diziam, não adulterem, mas eles adulteravam. Eles diziam, não mintam, mas mentiam. Eles diziam, não faça isso, não faça aquilo outro, no entanto, na prática, eles eram os que transgrediam seus próprios ensinamentos. E Paulo disse, o pervertido romano, o culto, instruído, que desobedece seu próprio ensinamento, e o judeu conhecedor da lei, mas que não obedece à lei, todos pecaram. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23.
Mas no meio dessa sociedade corrompida, no meio dessa sociedade onde todos pecaram, havia um grupo. E esse grupo era a Igreja de Cristo em Roma. Um grupo que sabia que, tendo pecado, eles não poderiam salvar a si mesmos, por isso então eles depositaram sua fé em Cristo. Pois em Romanos 3:21 em diante, o apóstolo Paulo diz que Deus propôs Cristo como propiciação pelos nossos pecados, para que por mediante a sua morte e sua ressurreição, nós pecadores pudéssemos ser justificados pela graça por meio de Cristo Jesus. Assim como Abraão foi justificado por sua fé, aqueles que criam em Jesus eram também justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, mas pela obra de Cristo realizada de uma vez por todas na cruz do Calvário. Essas pessoas entenderam isso. Creram em Jesus. E o apóstolo Paulo diz no Romanos 5, versículo 1, que tendo sido justificados por meio da fé, eles passaram a ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aquela comunidade era a comunidade dos pecadores que, se reconhecendo pecadores, confessam seus pecados, creem na obra de Cristo e são por Deus justificados pela fé. E estes têm paz com Deus. E estes são salvos da ira de Deus, salvos pela morte de Cristo, salvos pela vida de Cristo. Romanos 5, versos 8, 9 e 10. É a estas pessoas que Paulo está direcionando esta carta e dizendo aos amados em Cristo que vivem em Roma: vocês foram justificados. Agora, estando em Cristo, vocês estão sendo santificados, porque outrora vocês estavam em Adão. Mas agora vocês estão em Cristo. Em Adão vocês estavam sob a condenação de Deus. Em Cristo vocês estão debaixo da justificação de Deus. E ele diz, e isso decorre da graça de Deus que nos perdoa, de maneira que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Paulo, para corrigir qualquer mal entendido, ele diz assim: por acaso nós que fomos alcançados pela graça de Deus, vamos continuar no pecado? Romanos capítulo 6, versículo 1 a 3, ele diz: de modo algum. Porque como que nós permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Ou será que vocês não sabem, vocês não entenderam ainda, que a morte de Jesus é a nossa morte? Que o sepultamento de Jesus é o nosso sepultamento e que a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição? E Deus fez isso colocando-nos em Cristo, para que agora, neste momento, vivamos em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. Todo o propósito de Deus, ao enviar Jesus, ao fazer com que Jesus morresse na cruz, fosse sepultado e ressuscitasse dentre os mortos, é para que a vida de Cristo seja manifestada na e através da Igreja de Cristo. E lá em Roma estava a Igreja de Cristo. E Paulo escreve para esses irmãos: queridos, vocês são uma comunidade santa, uma comunidade justificada, uma comunidade onde o Espírito de Deus habita e atua. Mas vocês vivem em meio a uma sociedade corrompida. Vocês vivem numa Roma apodrecida, moralmente, socialmente, onde o pecado está envolvido, entrelaçado em todas as partes da cultura, seja ela seus aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e assim por diante.
mas vocês foram chamados para ser uma comunidade santa em meio a uma sociedade pervertida. O que fazer? Voltamos para o capítulo 12. Paulo diz: eu rogo, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem seus corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se deixem amoldar, não se deixem ser conformados a este século, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isto que Deus quer para esta comunidade em Roma. Que essa comunidade seja luz em meio às trevas. Que essa comunidade seja um lugar de santidade em meio a um oceano de perversão moral e social. Mas para isso essa comunidade precisa ser transformada pela renovação de sua mente. E como ela pode ser transformada pela renovação da sua mente? Primeiramente, ela precisa voluntariamente oferecer-se a Deus. Havia uma festinha lá em Pompeia que chamava-se Ninguém é de Ninguém. Criativo, né? Tinha um clube na cidade. E a festinha era assim. Você chegava na festa, né? Então eles te davam uma pulseirinha que brilha no escuro. Vai pegando a ideia. Tinha uma pulseirinha vermelha. Tinha uma pulseirinha amarela e tinha uma pulseirinha verde. Então a pessoa que estava na portaria falava: que cor? Aí se você, digamos, está lá, mas você é casado, sua mulher é, né, da espécie dos felinos, então você pede a pulseira vermelha, porque você sabe que se chegar em casa com a pulseira azul, verde, você vai apanhar. Então, você pede a vermelha, significa eu sou comprometido, não quero envolvimento com ninguém, né? Aí tinha a amarela, quer dizer, talvez, quem sabe, hein? De repente. E tinha a verde significa, tô facinho, tô disponível. Aí eu até sugeri, falei assim, pega aquele pessoal lá das bocadas mesmo, joga verde neles e joga lá para ver o que vira. Aí aquelas filhinhas de papai e verdinha vai colocar tudo vermelhinho na hora, né? Muda de opinião. Mas é um clube. E aí a jogada era essa, entrava na festa, desligava a luz. E aí está valendo. O que rolar, rolou. E nós tínhamos um amigo, que ele fazia parte do jornal da cidade. Jornalzinho que publica lá na internet. E ele de vez em quando publicava foto dos irmãos da igreja, né? Irmãos da igreja na festinha. Aí no outro dia estava lá, né? Absurdo, ridículo. Mas era o que acontecia. E aí um dia eu fui pregar. E a mensagem tinha a ver com aquela fala de Elias que diz ao povo de Israel: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ser igreja e mundo? Escolhe, ou é mundo ou é igreja. Não dá para ser as duas coisas. Aí o que eu disse a eles, eu repito a vocês. Seu corpo foi comprado na cruz. Todo o corpo de Jesus estava pregado na cruz. Então, quando você diz assim, eu sou dono do meu nariz, você está mentindo. Porque o nariz de Jesus estava na cruz, no lugar do seu.
Eu vou para onde eu for. Não vai. Porque os pés de Jesus estavam na cruz. E é o pé dele pelo seu. Eu olho o que eu quiser. Não! O olho de Jesus estava na cruz. E com o olho dele ele comprou o seu. Eu falo o que eu quiser. Não! A boca de Jesus estava na cruz. É a boca dele pela sua. Ou é assim, ou nada feito. Deus entregou o corpo de Jesus totalmente. E sabe o que Ele quer? Ele quer que você entregue o seu totalmente também. Leia. Rogo pela compaixão de Deus. Apresentem seus corpos a Deus. Você já fez isso? Meu corpo? Que meu corpo? Meu corpo é dele. Pertence a ele. O que eu vou fazer com o meu corpo, eu devo prestar satisfação a ele, porque ele comprou o meu corpo com o corpo do filho dele. Então não é meu, é dele. Apresentem seus corpos a Deus. Mas não apresentem de qualquer maneira, vocês devem apresentar como um sacrifício. A pessoa vai lá e leva um animal como sacrifício. Já era, não é mais seu. Um homem pega um boi, leva lá para o sacerdote e diz: sacerdote, esse boi aqui eu estou consagrando para servir no santuário. O sacerdote, valeu, obrigado, que legal, esse boi vai ser muito útil para nós, para transportar as coisas e tal, é o sacrifício vivo. 2 semanas depois você volta lá: ô sacerdote, eu estou precisando daquele boi e tal. O sacerdote: ô meu amigo, você consagrou. Não, mas não dá. E será que eu não poderia? Não pode, você consagrou a Deus, não pegue de volta, é dele. Vai ser usado só para ele. É um sacrifício. É um sacrifício vivo, é santo, significa não pode mais ser usado para serviço ordinário, só para o serviço santo. Este boi vai transportar a cortina do santuário, vai transportar os utensílios do santuário, mas nunca mais vai arar sua terra, porque ele foi oferecido a Deus, é sacrifício. Seu corpo não vai mais arar terra para você, ele é para Deus. Agora, se você quiser para você, pode pegar de volta, mas não espere que ele receba outra vez. Porque ao fazer isso, você torna o corpo que é santo um corpo maculado. E é esse sacrifício que é agradável a Deus. O culto racional. Meu corpo consagrado a Deus. Paulo não está falando de culto racional, esse culto que nós apresentamos aqui. Ele está falando de um viver segundo o pensamento correto, segundo aquilo que é correto diante de Deus. Ou seja, ele deu o corpo de Cristo, eu dou o meu corpo para ele. É a contrapartida perfeita e justa nessa transação espiritual. É o culto agradável a Deus, o culto racional. Mas logo em seguida, Paulo coloca 2 imperativos, um negativo e um positivo. O imperativo no grego tem 2 feições. Existe o imperativo ingressivo. Significa o seguinte: por exemplo, quando a Bíblia vai dizer creia no Senhor, está dizendo assim, comece a crer agora. E quando a Bíblia fala que não vos amoldeis, ela está dizendo assim, parem de se amoldar. É um constativo, ou seja, vocês estão se amoldando, então parem de se amoldar. Até aqui vocês estão vivendo de maneira semelhante a como vive a sociedade ao redor de vocês. Parem de viver assim. Para agora. É isso que Paulo está dizendo. Não se deixem amoldar, não assumem a forma. O verbo suskematizonai significa você está permitindo que
o seu ser, o seu pensamento seja moldado por outro, não por você. É passivo. Você está deixando o mundo moldar você. A maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de reagir, tudo igualzinho. Imagine que você está na chuva, está caindo um pé d'água, e você vê uma construção ao longe, você dirige-se àquela construção, e quando você chega lá, qual é a sua decepção? A construção não tem telhado. Tanto faz estar lá como estar aqui. Uma igreja moldada ao mundo é como uma casa sem telhado. Chove lá fora, chove aqui dentro também. Mas uma igreja que não se amolda ao mundo é como um lugar que tem telhado. Se está chovendo no mundo, aqui não está, porque nós estamos cobertos. Um homem falou: pastor, eu deixei a igreja romana, porque um dia eu perguntei para o padre assim: padre, as pessoas aqui são iguais às pessoas de lá, não são, padre? É, são. Ele falou: então qual é o sentido de eu estar aqui? Se esta igreja se amoldar ao mundo, não tem motivo para existir. Jesus disse: se o sal não salgar, para que ele serve? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Não serve para nada. Sal que não salga, luz que não ilumina, igreja igual ao mundo. Para que igreja? Não se amoldem ao mundo. Não deixe o mundo moldar vocês. Pelo contrário, deixem-se ser transformados. Aqui também o verbo imperativo é passivo. Ele é médio passivo, significa você deixa o Espírito Santo transformar você. Quem nos transforma é o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18 diz que pelo Espírito Santo nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo Jesus. Deixe o Espírito Santo transformar você. E aqui a palavra metamorfosomai indica assumir uma nova forma, ser metamorfoseado pelo Espírito Santo. Ele quer transformar você em alguém absolutamente semelhante a Cristo. Esse é o propósito dele. Então, deixa o Espírito Santo transformar você. Deixa o oleiro fazer de você o vaso que ele quer fazer. E você será transformado pela renovação da sua mente. Aqui eu chego num ponto importante. Pensem em um computador. Digamos que você tem um computador e você quer, vamos imaginar que você é um engenheiro e você quer trabalhar no seu computador um AutoCAD. Só que você não instalou naquele computador um AutoCAD. É possível você acessar um AutoCAD num computador que não tem um AutoCAD? Não. Você tem que inserir o AutoCAD ali para que, tendo acesso, você possa trabalhar com ele. O Hélio pode muito bem ensinar isso para nós, né, Hélio? Muito mais do que eu aqui. Agora observem. A renovação da mente é como este reprogramar do computador. O Espírito Santo quer transformar você, mas para isso ele precisa de recursos. Como o engenheiro precisa do recurso instalado no computador para trabalhar, o Espírito Santo precisa que vocês tenham a palavra de Deus em vocês, na mente de vocês, para que a partir da palavra ele transforme vocês. Sem a palavra de Deus, o Espírito Santo não tem recursos para transformá-los, para renovar a mente de vocês. Por isso é necessário que nós coloquemos a palavra de Deus em nossa mente e coração. Esse é o AutoCAD do Espírito Santo que tem que estar em nossa mente para que ele possa produzir em nós o que ele quer produzir. Sem a palavra de Deus, o Espírito Santo não vai fazer a transformação no seu coração. Pastor, é importante ler a Bíblia? É essencial ler a Bíblia.
Estudar a palavra de Deus. Senão nós não seremos transformados. Nossa mente não será renovada. Nós vamos continuar com os velhos pensamentos. Se tudo que tem na nossa mente é aquilo que a gente recebe pelas coisas que nós estamos vendo ultimamente, como que o Espírito Santo vai nos transformar? Se tudo o que eu li é algo que não tem nada a ver com a minha vida espiritual, se tudo o que eu estou vendo é algo que não tem absolutamente nada com o Espírito Santo ou com Deus, como é que o Espírito Santo vai transformar a nossa mente? O apóstolo Pedro diz: como criança recém-nascida, desejem ardentemente o leite que é a palavra de Deus. Cristão que não tem sede pela palavra de Deus é uma anomalia. O Espírito Santo quer realizar a obra, mas ele depende que você tenha em sua mente e coração as bases sobre as quais ele vai construir essa transformação. E aí Paulo diz que é importante que isso aconteça para que nós sejamos capazes de experimentar. Paulo usa uma palavra importante aqui no sentido de experimentar, que dá a entender que não somente é algo que você percebe, mas é algo que você compreende profundamente através de experiências que você tem com o próprio Espírito Santo. Você vai experimentar a vontade de Deus. E ao experimentar a vontade de Deus, você descobrirá que ela é boa. E a palavra boa usada por Paulo aqui é a palavra agathos, que significa aquilo que é plenamente adequado à razão pela qual ela existe. Você acha essa poltrona boa? É porque ela foi feita especificamente para atender a necessidade dela. A vontade de Deus é tão boa como boa é para você essa poltrona que você está sentado. Ela é adequada. Ela está plenamente ajustada para o propósito que Deus a destina. Ela também é agradável. Quando nós descobrimos a vontade de Deus, nós começamos a ter uma concepção diferenciada do que realmente Deus espera de nós. E aí então nós percebemos que é melhor nós nos submetermos a Deus do que continuarmos lutando pelos nossos caprichos. É melhor seguirmos o plano de Deus do que ficar inventando atalhos. E aí então a vontade de Deus se torna agradabilíssima. E por fim, ela é perfeita. E a palavra perfeito aqui é a palavra teleio, significa aquilo que alcança sua finalidade última. A vontade de Deus, ela alcança, ela atinge o alvo. É como uma flecha lançada que atinge o alvo bem certinho. Ela está plena, acabada, finalizada. Ela alcança os fins para os quais foi destinada. É esta comunidade cristã em Roma que Paulo está dizendo assim: não se amoldem ao mundo, não deixem que o momento presente ditem para vocês como vocês devem viver. A sociedade está pegando fogo aí, as questões sociais estão isso, aquilo outro, movimento desse, movimento daquele, é colocado branco contra o negro, é colocado o homem contra a mulher, é colocado a classe elite contra a classe pobre, é colocado o hétero contra o homossexual, é colocado isso contra aquilo. Eles estão pilhando a sociedade para que haja confronto. Está lá no Manifesto Comunista: o comunismo não se estabelece senão pela guerra, pelo confronto de classes. Não entrem nessa roubada. Nós somos chamados para amar, não para polarizar. Não para ficar tomando partido de A ou B contra este, aquele outro. Não de entrar na onda desses que estão tumultuando, porque ao fazermos isso nós estamos nos conformando com o mundo. Nós estamos aqui para demonstrar o amor de Deus. Nós estamos aqui para implantar
para ser esta semente do reino de Deus, não para ficar nos degradando e brigando uns com os outros, como a sociedade brasileira quer que nós façamos. Então, o que Deus quer que nós façamos? Primeiramente, verso 3, que sejamos humildes. Romanos 12:3 diz: pela graça que foi dada, eu digo a cada um, não tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas um conceito equilibrado. Vamos reconhecer quem nós somos, pecadores dependentes da graça de Deus. Dos versos 4 até o verso 8, vamos nos preocupar com a mútua edificação. Vamos procurar fortalecer uns aos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Paulo disse, aquele que tem um dom, exerça esse dom para a edificação do outro. Vamos ser pastores uns dos outros. Cuidar, edificar, usar o dom para abençoar as outras pessoas. Assim nós teremos uma comunidade de pessoas que se amam, não de pessoas que se degradiam, não de pessoas que se usam uns aos outros para se promoverem. Versos 9 a 11. Vamos exercitar o amor fraternal. Olha o que Paulo diz no verso 11. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram uns aos outros. Alegrem-se na esperança. Sejam perseverantes na oração. Nós somos chamados a ser uma comunidade que ora, em meio a uma comunidade que corre para baixo e para cima, tentando resolver seus próprios problemas pelos seus próprios recursos. Assim nós não nos conformamos com o mundo. O verso 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Somos chamados a ser uma comunidade empática. Versos 13 a 16. Compartilhem uns com os outros as suas necessidades. Supram as necessidades uns dos outros. Pratiquem hospitalidade. Abençoem. Abençoe até os que perseguem. Não amaldiçoe ninguém. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Estejam dispostos a associar com pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E por fim, dos versos 17 a 21. Paulo diz que nós devemos ser uma comunidade onde o amor seja absolutamente natural. Não forçoso. Não porque o pastor mandou. Mas porque você entendeu o evangelho e você sabe que você foi amado por Deus e Deus espera que você use de amor para com as outras pessoas. Pois os versos 17 a 21 diz, não retribuam ninguém mal por mal. Façam o que é correto diante de todos. Não se vinguem. Por isso, se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Pois fazendo isso, vocês amontoam brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esta é a comunidade que Deus idealizou. Que a igreja de Roma fosse em Roma. E o ideal de Deus não mudou. Deus quer que nós sejamos essa comunidade aqui em Valinhos. Eu não sei quanto a comunidade valinhense ou a região de Campinas se identifica com a descrição de Roma. Eu tenho certeza que em muitos aspectos. Mas essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é quanto a nossa comunidade se identifica com o ideal de Deus para a comunidade cristã em Roma. Será que a nossa comunidade está se amoldando ao entorno? Ou nós estamos permitindo que o Espírito Santo nos transforme pela renovação da nossa mente? Mas para renovar a nossa mente, nós precisamos conhecer o coração de Deus.
Nós precisamos colocar dentro deste computador os recursos que o Espírito Santo precisa para transformar-nos de glória em glória na semelhança de Jesus Cristo. E assim nós seremos luz nas trevas. Nós seremos sal que salga. Nós seremos discípulos de Jesus Cristo. E o mundo conhecerá que Deus enviou o seu Filho ao ver que nós amamos uns aos outros. Feche seus olhos. Fale com Deus. Deus falou com certeza ao seu coração. E a pergunta que eu faço é: estes versículos têm sido uma realidade em nossa vida? Temos nos deixado ser transformados pelo Espírito Santo? Temos apresentado nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, nosso culto racional? Temos permitido ao Espírito Santo que nos transforme? Nossa mente tem sido renovada pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento de Cristo? Senão nós precisamos pedir perdão. Pedir a Deus: eis-nos aqui, nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Espírito Santo, transforma-nos, pois nós deliberadamente recusamos ser conformados ao mundo, ao presente momento, à época que vivemos, e queremos ser transformados pelo Teu Espírito. Queremos que a nossa mente seja renovada para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso nós reconhecemos quem nós somos. Nós nos comprometemos a ser uma comunidade que se ama, uma comunidade que ora, uma comunidade que se preocupa uns com os outros. Nossos valores não são os valores deste mundo, são os valores eternos. E nós queremos ser transformados pelo Espírito. Transforma-nos em nome de Jesus.